CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Mais uma manhã de estudo, mais um dia em nossa casa de amor, onde estudaremos a obra Memórias de um Suicida, da nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira, e psicografia do espírito Camilo Cândido Botelho. Andressa. Que Deus nos abençoe essa manhã de estudos. Vamos à leitura do Evangelho. Vamos. Capítulo 2. Fala com o André para vir para cá. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. O item 8. Instruções dos Espíritos. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender as verdades destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam? Se eu não o compreendia, o que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação quando em lugar de rainha, de ser recebida como soberana, eu vir acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para preparar um lugar no reino do céu, é preciso abnegação, humildade, caridade em todas as suas perfeitas práticas e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os graus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. E eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tendes piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus, e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França. Aqui estamos, Jesus, em teu nome, reunidos para esse estudo, que mexe com muitas almas, com muitos sentimentos, que é o suicídio, o assunto do suicídio, tão doloroso para quem parte desta forma, como para quem fica chorando, derramando as lágrimas por aquele
que dessa estúpida maneira retorna à pátria espiritual. Precisamos do teu auxílio, da tua paz para acalmar aqueles que nos ouvem à distância e que passaram por essas dificuldades com seus entes queridos. Acalmar e pacificar aqueles que já cometeram o suicídio, para que não percam a esperança. E assim, contigo, Jesus, com Maria Santíssima, que os guarda naquela colônia que leva o seu nome, com aqueles benfeitores bondosos, generosos, que conhecem as dores da alma humana e que faz com que esses espíritos se reergam diante de si, diante da lei magnânima, com esses irmãos, com os guias da nossa casa, como altivo, espírito também elevado, capacitado, rogamos a esses irmãos, ao Baltazar, ao Antônio de Aquino, ao Dr. Bezerra, ao Charles, a nossa querida irmã Ivone, responsável por esses estudos, o Camilo e todos esses personagens que fazem parte dessa obra tão importante para todos nós. Então, em nome desses espíritos, em nome do irmão Teócrito, em nome daquela equipe que do mais alto nos sustenta, em nome do altivo diretor da nossa casa, do Antônio de Aquino, do Dr. Erma, do Baltazar, das nossas irmãs queridas, dos trabalhadores desta casa, dirigentes desta casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, do teu amor, Jesus, é que iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então, vamos dar continuidade aonde paramos semana passada. Foi na página 147, não é? Página 147 desse nosso livro da FEB, é o capítulo, deixa eu ver o título do capítulo aqui, é o capítulo 6, a comunhão com o alto. Então vamos lá. O que nós estamos estudando aqui? Onde nós paramos? No momento em que esses espíritos estavam sendo trazidos para o tratamento junto aos médiuns, não é? O tratamento junto aos médiuns. Veio a caravana do hospital da colônia Maria de Nazaré, veio para a Terra e eles estavam sendo colocados aqui junto aos médiuns. Vamos lá. Eu vou voltar só um parágrafo, tá? Eu vou voltar, aliás, 2 parágrafos, na mesma página 147. Para a gente se situar bem na aula passada. Ó, aliás, 4 parágrafos. Vamos voltar na 146, ali embaixo. Ó. Há um sinal de Alceste e de Romeu. Achou aí, Dilane? Sim. Aqui. A partir daqui você vai ler. Eu vou ler só para a gente se situar, lembrar da aula passada. Há um sinal de Alceste e de Romeu. Os bondosos enfermeiros ampararam-no, conduzindo-o ao médium. Uma senhora ainda jovem, delicada de talhe e de feições, e que na véspera se comprometera ao magno desempenho, quando das investigações dos obreiros do Instituto para conseguirem a reunião. 2 médicos responsáveis pelo espírito em questão acompanharam-no, estabelecendo sua ligação com o precioso veículo, e também a este dispensando a mais desvelada assistência
a fim de que nenhum contratempo sobreviesse. Então está aqui o enfermeiro Romeu, os enfermeiros Romeu e Alceste pegaram o espírito sofredor, doente, e colocaram junto a médium. A cena então atingiu a culminância mais patética e ao mesmo tempo mais sublime que imaginar-se possa. Apossando-se de um aparelho carnal que piedosamente por momentos lhe emprestavam no intuito cristão de beneficiá-lo. Então vocês vejam que o nosso Camilo está chamando, e é isso mesmo, o médium de aparelho, um aparelho carnal, que empresta momentaneamente, no intuito cristão, como ele colocou aqui, ao espírito doente. E o espírito, e o médium sente tudo que o espírito está sentindo. Ele sofre junto com o espírito. É uma dor momentânea, mas ele sofre. Por ajudá-lo a conseguir alívio, o desgraçado suicida sentiu em toda a sua plenitude a tragédia que havia longos anos vinha experimentando o seu viver nas trevas do martírio inconcebível. Então, o espírito ele vem sofrendo há muitos anos. Ele vem sofrendo, mas no momento em que ele se aproxima do médium, em que ele toma o corpo carnal do médium, em que ele vivencia a experiência novamente, fluídica, né, do fluido animalizado do médium, isso vai à loucura, ele relembra todos os momentos que o levaram ao suicídio. A dor é superlativa. E o médium traduz essa dor do espírito. Traduz essa dor do espírito. Como ele diz aqui, ó. Longos vinham experimentando o seu viver nas trevas do martírio inconcebível. Pois tinha agora ao seu dispor outros órgãos materiais, nos quais as vibrações ardentes e tempestuosas, esbarrando brutalmente, voltavam plenamente animalizadas para produzirem no seu torturado corpo astral repercussões minuciosas do que fora passado. Vocês estão vendo? Aí agora está entendendo, Luciana? Você está entendendo, Adilane? Né? Vocês que trabalham ali com esses espíritos sofredores, a dor aqui, ela passa a ser muito maior. Porque novamente ele toma um corpo carnal e faz ele sentir as minúcias dessa dor. Mas é para o bem dele, que a partir dali é o remédio amargo e que vai fazer com que ele seja curado ou aliviado na sua dor. Porque a dor, na verdade, ela é moral. A dor é moral. Porque ele não tem mais o corpo. Por exemplo, você pega um espírito suicida que há 200 anos ele cometeu esse ato. Como já teve aqui, 300 anos. Não tem mais nada. Nem mais nada. Podem ter até queimado os ossos dele ou virado pó e jogado no mar. Não tem mais nada. Como que ele sente a dor no pescoço? Como que ele sente a dor nos pulsos? Como ele sente a dor no estômago? Como ele sente a dor nos pulmões? Como ele sente a dor da perfuração, a faca ou a bala? Como ele sente? Se o corpo não existe mais. Né? Então, é a reminiscência, é a lembrança. Como ele sente os vermes roendo o corpo dele, como muitos sentem, se ele não está mais com o corpo físico. É a ligação que ele teve com aquele corpo durante um tempo, em que ele acabou sentindo, e aquela ligação que faz com que ele relembre constantemente aquele ato em que ele cometeu. O Agenor Penalva, que nós vamos estudar aqui, lá para frente, ele estava recluso há 38 anos, mas há 100 anos ele tinha se suicidado.
e o sangue corria ainda do peito dele. O sangue ainda corria. 100 anos do sangue correndo, o que é aquilo senão a mente dele? Então, esse momento, ele sente todas as vibrações de um corpo físico e é trabalhado nele, na mente dele, todo um processo para que ele se recupere, pelo menos fisicamente. Olha só o que acontece ali. Vocês que trabalham com eles, Adilane, presta atenção. Olha por que ele sente muito. Vou ler de novo esse pedaço que é importante. Por isso que nós voltamos. Vamos lá, Luiz, olha aí. Apossando-se de um aparelho carnal, piedosamente, por momentos, lhe emprestavam no intuito cristão de beneficiá-lo, por ajudá-lo a conseguir alívio, o desgraçado suicida sentiu em toda a sua plenitude a tragédia que havia longos anos vinha experimentando seu viver nas trevas do martírio inconcebível, pois tinha agora ao seu dispor outros órgãos materiais, nos quais suas vibrações ardentes e tempestuosas, esbarrando brutalmente, voltavam plenamente animalizadas para produzirem no seu torturado corpo astral repercussões minuciosas do que fora o passado. Ficou mais claro agora, né? O entendimento. Gritos lancinantes, estertores macabros, terrores satânicos, todo o pavoroso estado mental que arrastava, refletiu ele sobre a médium, que traduziu tanto quanto lhe permitiam as forças do sublime dom que possuía para os circunstantes encarnados ali presentes, a assombrosa calamidade que o túmulo encobria. A gente não vê, ó. A gente não sabe dessas dores que estão por aí. Olha quanta dor. É enlouquecido, vendo sobre a mesa os fragmentos em que convertera seu desgraçado corpo de carne, por ele próprio atirado sob as rodas de um trem de ferro, pois seu inacreditável estado mental, olha aí, me empresta esse teu lápis, por favor. Desculpem. Meu livro abriu aqui. Esse pedaço aqui é muito importante. Coloca água, por favor. Vou ver novamente. Enlouquecido, olha como estava o espírito, enlouquecido, vendo sobre a mesa os fragmentos em que se convertera seu desgraçado corpo de carne, por ele próprio atirado sob as rodas de um trem de ferro, pois seu inacreditável estado mental fazia-o ver, olha, estado mental, está tudo na mente dele, fazia-o ver por toda parte o mal que existia em si mesmo, chaga que lhe violentava a consciência, arrebatou a jovem médium em agitações penosas e, debruçando-se sobre a mesa, pôs-se a reunir aqueles mesmos fragmentos, tentando reorganizar o corpo que via cheio de horror, eternamente disperso sobre os trilhos, presa dramática de uma das mais abomináveis alucinações que o além-túmulo costuma registrar. Foi aqui que a gente parou. Que coisa dolorosa, que situação dolorosa. Imagina ele juntando assim, a gente não vê nada na mesa, mas o espírito está trazendo com as mãos os pedaços do seu corpo. É uma coisa dolorosa que eu estou falando, é para ninguém fazer isso, porque a morte não existe. E como ele não morreu e se viu partido, ele fica enlouquecido de dor.
E essa dor dura anos. Dura anos. Não é um dia, não são 2 dias, são anos. Presa dramática de uma das mais abomináveis alucinações que o além-túmulo costuma registrar. Por que alucinação? Porque é da mente dele, que está reproduzindo aquilo. Vulnerado pelos fogos da inconcebível tortura do réprobo, a estampar a realização da assertiva severa do Evangelho. E sereis atirados nas trevas exteriores, onde chorareis e rangereis os dentes. A infortunada ovelha desgarrada, que desdenhara ouvir as advertências do prudente sábio e pastor da Galileia, ia nervosamente arrepanhando papéis, livros e lápis que se achavam dispostos sobre a mesa, à disposição dos psicógrafos, e neles julgando reconhecer as próprias vísceras esfaceladas, ossos triturados, carnes sangrentas, o coração, o cérebro, reduzidos a montículos repugnantes, mostrava-os chorando convulsivamente ao presidente da reunião, a quem enxergava com facilidade, suplicando sua intervenção junto a Jesus Nazareno, já que tão bem o conhecia, para remediar-lhe a alucinadora situação de se sentir assim despedaçado. Olha que dor, né? E reconhecer-se e sentir-se vivo, nervoso, irrequieto, excitadíssimo e dantesco, prisioneiro dos tentáculos malvados do suicídio, gargalhava e chorava ao mesmo tempo, suplicava e gemia, extorcia-se e ululava, expunha, sufocado em lágrimas afogueadas pelo martírio, o drama incomensurável que para si mesmo criara com o suicídio. O remorso inconsolável de preferir a descrença em que vivera e morrera a conformidade conselheira e prudente, frente às penas da adversidade, pois reconheci agora, tardiamente, que todos os dramas que a vida terrena apresenta são meros contratempos passíveis, contrariedades banais, comparados aos monstruosos sofrimentos originários do suicídio, cuja natureza e intensidade nenhum ser humano, mesmo um espírito desencarnado, é competente para avaliar, uma vez que não as tenha experimentado. Olha o que diz aqui o nosso querido irmão Camilo. Nenhum desencarnado pode avaliar essa dor, a não ser que ele tenha experimentado a dor. Então, o espírito vendo no lápis, na mesa, que estava sobre a mesa, o lápis, o papel, ele trazer para si como se fosse pedaços do seu corpo. Que loucura! Pura alucinação. Então, eu vou ler esse pedaço de novo aqui. Vamos lá. O drama, está na página 148, viu, Guilherme? Ali em cima. Ó, e reconhecer esse sentido nervoso, o espírito estava nervoso, irrequieto, excitadíssimo, o dantesco prisioneiro dos tentáculos malvados do suicídio gargalhava e chorava, ao mesmo tempo, suplicava e gemia, extorcia-se e ululava, expunha sufocado em lágrimas afogueadas pelo martírio, o drama incomensurável que para si mesmo criara com o suicídio. O remorso, todos sentem remorso, o remorso inconsolável de preferir a descrença em que vivera e morrera
a conformidade conselheira e prudente frente às penas da adversidade, pois reconheci agora, tardiamente, que todos os dramas que a vida terrena apresenta são meros contratempos passáveis. Olha só, todos os dramas que a vida nos apresenta são meros passatempos. Meros passatempos. Como é que ele diz aqui? São meros contratempos passáveis. Tudo que é complicado na vida passa. Só ter um pouco de paciência. Passa. Contrariedades banais, comparados aos monstruosos sofrimentos originários do suicídio, cuja natureza e intensidade nenhum ser humano, mesmo um espírito desencarnado, é competente para avaliar, uma vez que não tem experimentado. Quanta dor, hein? Comovido, a personagem principal da mesa, o presidente, a quem tutelares invisíveis amorosamente inspiram, fala-lhe piedosamente, consola-o apontando a luz sacrossanta do Evangelho do Mestre Divino, como o recurso supremo e único capaz de socorrê-lo, afiançando-lhe ainda com sua palavra de honra, a qual não tem dúvidas em empenhar, tal a certeza do que afirma a intervenção do médico celeste, que proporcionará alívio imediato aos estranhos males que o afligem. Eleva então uma prece singela e amorosa, depois de convidar todos os corações presentes a galgar com ele o espaço infindo em busca do seio amorável de Jesus, para a súplica de mercês imediatas para o desgraçado, que precisa serenidade a fim de expungir da mente a visão macabra com que os próprios delitos lhe fustigam a alma e a continuação da vida, as quais pretendeu aniquilar com uma deserção pelos atalhos do suicídio. Entenderam isso? Entendeu, Sandra? Entendeu? Todo mundo entendeu a dor superlativa que eles sentem e é fruto da mente dele, para que ele se acalme, para que ele se veja imortal, que ele não morreu. Quando a gente pega o céu e o inferno, o Espírito diz assim, morri ou não morri? Queria novamente, tem um que morreu, que ele se suicidou numa banheira e diz, eu queria novamente me matar, para acabar com tudo isso. Então é uma loucura inconcebível para aquele que comete esse ato. Aí vocês vão dizer assim, poxa, então hoje eu já tenho conhecimento de tudo isso, e se eu cometer esse ato eu não vou sentir tanto. Lê do engano, vai sentir. Não vai alcançar regiões de elevação, não vai encontrar o caminho. Vai ser muito difícil. Além da dor que vai repercutir no seu corpo sutil, perispírito, devido à assimilação das forças orgânicas do fluido vital que o corpo perispiritual absorve. E isso dá uma condição de morto-vivo ou de vivo-morto. Ele não sabe se está vivo, não sabe se está morto, não sabe se está morto, não sabe se está vivo. Vive os dois lados. Isso aí é uma loucura. Além de não conseguir estancar a dor causada pelo ferimento que ele mesmo causou nele. É complicado. É muito complicado. A gente deve orar todos os dias por esses irmãos suicidas, todos os dias, e orar, pedir a Deus
para que se evite, né, na nossa sociedade esse tipo de crime. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pergunta. Pega o microfone, fica melhor. Pega aí, Luiz. O que é o suicídio? O suicídio é um crime perpetuado pela própria pessoa. É um crime. Isso aí. E você vai... É um ato violento. Agora, tem os suicídios que nós vamos tratar aqui também, lá atrás, lá no final do capítulo. Ela perguntou... O que é suicídio? O que é considerado suicídio? Além do violento, que a gente sabe que é se jogar debaixo do trem, se cortar, a própria pessoa fazer isso. Mas, além disso, tem outros tipos de suicídio considerados também? Sim, é isso aí. Então, é um crime violento contra você mesmo, que você pratica, e tem o suicídio que você pratica ao longo dos anos, com os vícios, com o tóxico, com a bebida. Vou botar o tóxico de maneira geral. Quantos suicidas chegam aqui alucinados ainda e com a dor imensa porque cheirou e não aguentou e morreu, ou tomou uma dose maior na veia, com o braço doendo demais, e aquele ali ele morreu em função da droga. E quantos em função do álcool são considerados suicidas, são levados lá para o hospital também, em função dos diversos vícios. O André Luiz, ele não foi para o Hospital Maria de Nazaré. Ele foi considerado um suicida. Ele era um homem de ciência, um homem capaz, né, um instrutor, um cientista. Como dizem que ele foi um, ele foi outro, e o Chico não disse quem ele foi, nós não vamos dizer. Fica aí para a cabeça de cada um saber quem foi ele. E ele escutava suicida, suicida, e ele ficou 8 anos e 3 meses em região umbralina. 8 anos e 3 meses. Ele, mas eu não me suicidei, eu não me suicidei. Suicida, suicida. E quando ele se arrepende, quando ele é levado para nosso lar, ele é tratado, a região do estômago, do intestino. Vocês lembram, quem viu o filme, quem leu o livro, a gente estudou o livro aqui, estava muito comprometida, fruto da bebida, dos desregramentos dele, desregramentos físicos. E ele foi, então, considerado um suicida. Claro, se recuperou, é um grande espírito, quanta luz para todos nós, olha a capacidade dele, né? Depois de 8 anos foi trabalhar, trabalhou a humildade, a simplicidade. Então esse espírito que todos nós admiramos, que todos nós aprendemos a admirar, mas ele foi considerado um suicida. No trabalho nosso aqui ele também trabalha. Aí vamos pensar, todo o bem que ele está fazendo à humanidade, todo o bem, pela sua dedicação, cientista já se debruçava mesmo na pesquisa, né? Já gostava de estudar. Ele se debruçou na pesquisa do mundo espiritual e trouxe toda essa riqueza que é o mundo espiritual, através do Chico. Quantas obras ele trouxe? Um dia ele vai reencarnar. Ele é um espírito errante. Embora esteja bem mais à nossa frente, né? Mas ele é um espírito errante, ele vai reencarnar. E ele vai ter que reparar isso. Vai sofrer um problema qualquer no corpo físico, porque a marca está lá. Aí o corpo físico vai funcionar como um mata-borrão. É a chamada expiação. Expiação. Aí pode ser que ele reencarne e nessa reencarnação ele tem isso? Não. Pode ser que demore até muito tempo. Nós não temos dúvidas eu não estou dizendo que seja um suicídio, tá? Não é isso. Nós não temos dúvidas da elevação do nosso irmão altivo. O que ele trabalhou, o que ele fez. Quem conheceu o altivo
Não tem dúvida disso. Teve lá o problema dele, do câncer. Conversando com ele, disse assim, doutor Hermano, eu vou ter que morrer mesmo. Já que vai morrer, vamos resolver um problema lá de trás que você tem. Problema lá de trás, resolveu. Está livre. Né? O Chico não tinha dores profundas nos olhos deles. Os olhos doíam. Ele usava o óculos escuro, né? Dizia que o espírito de Chico era vaidoso. Chico não tinha vaidade nenhuma. Ele usava ali o óculos dele para esconder a vermelhidão, a dor. Então, espíritos de tanta elevação, podemos dizer assim, a diferença é muito grande. A gente não sabe quem são esses espíritos. Mesmo assim, trouxeram uma marca lá de trás. Então, um dia a gente tem que reparar. Esses espíritos que estão aqui, sendo tratados, eles estão entrando em condições para começar a se recuperar. Porque tem todo um trabalho de recuperação psíquica, espiritual, perispiritual, e que não vai ser resolvida numa encarnação. Um caso desse aqui não vai ser resolvido numa encarnação. Ele vai precisar reencarnar, provavelmente num corpo disforme, porque a mente dele está assim, para que ele comece a se regenerar. Ele está espiando, sim, mas a expiação não vai terminar ali. Ele vai ter que voltar de novo num corpo melhor, olha só. Aí você pertence a um grupo familiar. Todos nós pertencemos a um grupo familiar. E nesse grupo, uns estão mais à frente, outros mais atrás. E nós nos amamos. Nesse grupo nós nos amamos. Nós esquecemos aqui, quando estamos num corpo físico, mas nos lembraremos quando retornarmos à pátria espiritual. E você fica longe daqueles que você amou. Porque você está num estado de tanta perturbação que você não pode atrapalhar o Guilherme. Porque o Guilherme, levantei a tua bola, viu, Guilherme? Hoje eu estou levantando. Guilherme está num estado melhor, de equilíbrio. Então, por mais que o Guilherme ame aquele espírito que entrou nesse estado vibratório por causa do suicídio, eles não podem voltar juntos. Não dá. Então, ele tem que se recuperar primeiro, para depois aí ele vai lembrar, poxa, eu gosto, eu amo o Guilherme, mas eu não posso andar com ele, eu não posso estar ao lado dele. Então, ele vai ter que se recuperar para poder caminhar. Muitos de nós ficamos muito para trás, O grupo vai à frente, você acaba ficando. Então a gente tem que caminhar. A gente que conhece a doutrina espírita, não tenham dúvida, nós estamos atrasados. Todos nós estamos atrasados. A hora de dar um passo para frente, dar um salto para frente é agora. É agora, é o trabalho. Veio de outra casa, veio de outro lugar, veio de outra casa, veio de outra casa, veio de outra casa. A casa aqui está aberta, de coração aberto, recebendo todo mundo. Tem os trabalhadores da primeira hora e tem os que vão chegando. O trabalho é um só, o trabalho é do Cristo. A oportunidade quem dá é Jesus. A oportunidade quem dá são os nossos guias que nos amam muito e querem, vamos embora, vamos recuperar, vamos dar passe nos outros. Usou a mão para cortar os outros na espada, agora usa a mão para dar saúde, para dar passe. Fez um monte de aborto, vai dar passe nas grávidas, vai cuidar das crianças. Como disse o Chico, somos todos criminosos. Nós não somos, não somos criminosos, ele quis dizer isso, mas ele disse assim, não somos criminosos porque ainda não fomos descobertos. Não somos criminosos porque ainda não fomos descobertos. E graças a Deus nós não fomos descobertos, né? Porque a gente tem um passado. E a ver pelas nossas atitudes, das nossas posturas, das nossas dores, o nosso passado não foi tão glorioso assim. Então vamos lá. Explicou? Newton, e o desregramento também com relação à alimentação, que hoje a gente tem mais informação sobre o que a gente pode comer, o que a gente não pode comer, isso também se inclui no suicídio? Olha,
Aí não. O suicídio mesmo, quando você tem a intenção de se matar. Você teve a intenção. Você teve a intenção de se jogar. Quando você bebe, você teve a intenção de beber. Né? Você teve a intenção. O alimento, é claro, tem muita gente que mexe com agrotóxico, morre, e o índice de suicídio é muito grande, sabia? No campo, por causa do agrotóxico, é muito grande, é elevado. Mas se você vai se contaminando e você morre de um câncer, por exemplo, por causa da contaminação do alimento que você comeu, você não tem culpa, você não sabe, você vai ali e compra um tomate bonito. Você já tem a informação, mas você vai comer o quê? Vai ali na comunidade e diz que você só tem que comer alimento orgânico. Aí um tomate que custa, que está ali na prateleira, que custa, vamos botar, R$1, o orgânico custa 5. Ele não tem, ele vai comer aquele ali, ele não está nem pensando isso. E outra coisa, você é esclarecida, mas a maioria não é esclarecida. A massa não é esclarecida. Ele é diabético, ele sabe que não pode tomar ali comer o doce, e ele come. Olha, tudo tem atenuante e tem agravante. Ele não deveria fazer isso, mas ele, suicida, se matou, tudo tem atenuante, tem agravante. Você tem uma educação, eu estou com uma idade já, 60 anos, tenho mais, mas vou botar 60. Eu engano bem, se eu falar 55 eu engano, hein? Aí, educado a vida inteirinha de uma maneira, você agora se esclarece. Poxa, não peitou com a diabetes, não posso comer doce. É uma luta muito grande. É uma luta. E isso é você falando para o esclarecido. E quem não é esclarecido? Então tudo tem atenuante e tem agravante. A mesma coisa, você chega aqui, se aborreceu, se matou. O outro vai construindo isso, eu vou me matar. Ele teve mais tempo, é mais grave. Aquele que constrói, que vai construindo, ele teve tempo de pensar, ele construiu, ele arquitetou tudo. É mais grave que daquele que num ato impulsivo comete o assassinato. O que a gente deve fazer é se cuidar. No Evangelho está dizendo cuidar do corpo e cuidar da alma. A gente tem que cuidar. Fora isso, é problema que a gente se envolve com a lei de Deus. Mas tudo tem agravante e tem atenuante. E a lei de Deus faz de tudo para atenuar. Entendeu? Alguma pergunta? Então vamos lá. Onde nós paramos? Comovido. Vamos aqui? Acompanham-no. Nosso tempo já acabou, mas como a gente começou 5 minutos depois, a gente vai até os 5. Acompanham-no de boa mente todos quantos se interessam pelo infeliz alucinado, encarnados que compõem a mesa, desencarnados que realizam a magnificência da sessão, isto é, instrutores vigilantes, assistentes guias da casa, lanceiros e até nós outros, os delinquentes mais serenos, profundamente comovidos. Todos ficaram comovidos, todos comovidos. Até os espíritos suicidas que estavam mais serenos se comoveram com a dor daquele irmão. Todos, e os encarnados também. E tem dia, não é, que a gente chora junto com eles, pela dor apresentada. Oram ainda os diretores de nossa colônia, que do segredo do templo assistem quanto se desenrola entre nós. Lembra que na prece aqui nós pedimos também permissão a eles, ao irmão Teócrito, que a gente sabe que é o diretor lá da colônia Maria de Nazaré, continua lá.
aos guias que estão lá em oração por nós, porque nesse momento aqui de estudo não é um momento do trabalho específico de socorro a eles, mas aqui também não deixa de ser um momento de socorro. Há muitos espíritos que são trazidos aqui, não deixa de ser. E de esclarecimento a nós, encarnados que vêm aqui e que pensam em se suicidar. Então estão todos ligados, os guias da nossa casa. Esse estudo aqui é um estudo que mexe com a gente. Então o Hospital Maria de Nazaré está ligado a nós, então a gente se liga a eles. Já que eles estão ligados, a gente se liga também. Nos ajude aí, por favor. É mais ajuda. E a gente não sabe também, a gente não tem ideia do trabalho a nível espiritual. O que está sendo construído aqui com o nosso estudo, para que pegue essas vibrações e atenda um vizinho. Atenda alguém que está próximo, ou até à distância, com essas forças, para a pessoa não cometer o suicídio. Alguém que esteja pensando no suicídio, ali no posto de gasolina agora. Então, olha, ali tem um estudo, vamos pegar essa vibração, vamos levar, vamos envolver essa pessoa para destituí-lo dessa lógica. Entendeu? A gente não sabe a nível espiritual como isso se processa, como isso está se processando agora, durante a nossa prece, como isso vai se processar. Parado aqui, apenas aqui nesse salão, aqui não está. Estão sendo atendidos vários irmãos aqui, vários. Mas não se restringe apenas a esse ambiente. É muito importante a presença de vocês aqui. Seria muito bom se esse salão tivesse cheio de pessoas encarnadas. Nós estamos aqui em umas 15 pessoas. Poderia, quem nos ouve querendo participar, é muito bom, porque é fluido animalizado que doamos e que são aproveitados. Porque esses espíritos precisam dessa energia, tanto que são trazidos para o trabalho junto aos médiuns. Então aqui nós estamos doando fluido, nós estamos colaborando com esse trabalho, estamos aprendendo e colaborando, sem saber, mas estamos. Oram ainda os diretores de nossa colônia, que do segredo do templo assistem quanto se desenrola entre nós. Oram Teócrito e seus adjuntos, os quais do hospital igualmente assistem aos trabalhos por intermédio dos possantes aparelhos que conhecemos, ou simplesmente servindo-se da dupla vista que facilmente acionam. Então, Adilane, lá do hospital, eles participam do trabalho realizado na mesa mediúnica, como certamente participam do trabalho realizado aqui. Por isso evocamos Maria em nossas preces, porque esse trabalho, ela é responsável nessa colônia de amor, que é a colônia Maria de Nazaré. Alguma pergunta? Mais? Está gostando, Heloísa? Muito bom, né? Lê um pouquinho, Dilane. E assim, lá em cima. Liga o microfone, vê se está ligado. Está ligado. E assim docemente harmonizada e fortalecida ao impulso vigoroso dos pensamentos homogêneos de tantos corações fraternalmente unidos sobre o... Ósculo. Ósculo, beijo. Ósculo é o beijo sobre o ósculo sublime da caridade. No que pôde ela encerrar de mais belo e desinteressado. Até aí, vamos parar. Olha o que ela leu aqui, o que nós acabamos de dizer. Todos orando junto, como nós estamos aqui, docemente harmonizada e fortalecida ao impulso vigoroso dos pensamentos homogêneos, quer dizer, juntos, está homogêneo. O contrário de homogêneo é heterogêneo.
não está orando um para cada lado, todos juntos, homogeneamente, de tantos corações fraternalmente unidos sob o ósculo sublime da caridade, no que pode ela encerrar de mais belo e desinteressado. Então, essa oração, esse conjunto de pensamento harmonizado e desinteressado, faz um verdadeiro milagre. Vocês não têm, nós não temos Noção. nós não temos ideia do que faz uma prece sentida em favor desses irmãos tão sobrecarregados. Uma prece é algo desinteressado, por alguém que você nunca viu, por alguém que você não conhece. Você pede: Senhor, tem de piedade desse irmão. A prece libada e santa transformou-se em correntes vigorosa de luz, resplendente, que dentro de curtos minutos atingiu o alvo sagrado e voltou fecundada pelo amplexo da sua divina misericórdia. Olha só, olha a prece o que fez. Em curtos minutos ela foi ao alto e voltou fecundada. Quer dizer, ela foi ao alvo, foi a Deus. É o pedido sincero, um pedido desinteressado, um pedido de amor, um pedido fraterno. Voltou fecundada e ela atinge o seu objetivo. Acalma, pacifica, tranquiliza. É por isso que quando a gente faz a prece ali, ela vai e volta. Porque nada acontece no mundo, no universo, absolutamente nada, nem na sua casa, sem que Deus saiba, sem que Deus autorize. Se aconteceu porque estava no cabimento da lei. E numa prece, só Deus autoriza. Quem faz milagre, bom, milagre entre aspas, né? Não existe milagre, é Deus. Se você ora a Jesus, Jesus vai a Deus. Se você ora ao bom Espírito, o bom Espírito vai a Deus. Se você ora a Deus, Deus pede a Jesus, que pede a um bom Espírito para te atender. E, olha a cadeia. Mas no topo, o Criador, que nós não conhecemos, nós não sabemos ainda. Sabemos que Ele é amor. Sabemos que Deus é, como vimos aqui. Deus é. É amor. Deus é a fonte inesgotável de amor. Fonte inesgotável de amor. Esse amor que ainda a gente não conseguiu vivenciar pelo nosso nível evolutivo. Cada pensamento que unifica aos demais em anseios compassivos, cada expressão caridosa extraída do coração, que subia à procura do Pai Altíssimo em favor do infeliz ferreteado pelo suicídio, que precisou do concurso humano para se adaptar ao além-túmulo. São vozes-lhe segredarem esperanças. Ali segredarem esperanças. São bálsamos fecundos e inestimáveis a gortejarem tréguas, vislumbres de bonanças na cruentas tempestades que sacodem seu espírito, engastulado na desgraça. Olha, a prece o que faz. Cada pensamento em favor desses irmãos.
E é o que a gente vai fazer agora. Fechar os nossos olhos e num pensamento uníssono, homogêneo, acompanhando a voz que se dirige ao Altíssimo, rogando que derrame sobre esses irmãos o amor que provém desta fonte inesgotável, desse sentimento, aplacando as dores desses queridos irmãos nossos que sofrem, que choram. Que a luz derramada do Altíssimo possa descortinar um futuro melhor. Eles possam entrever que o caminho está iluminado e com isso brotar a luz da esperança em seus corações tão sofridos. Ajudai-os, Senhor, socorrei-os, Senhor da vida, através das mãos amigas que labutam junto a esses irmãos, as mãos amigas dos nossos benfeitores espirituais, dos teus enviados celestes, de Jesus Cristo, nosso Mestre, o nosso bom pastor, o médico dos médicos, o médico das almas, possa cuidar de cada um deles. Maria Santíssima, enviada pelo Cristo, Mãe amorosa e carinhosa, que em teu seio possam ser guardados esses irmãos. Rogamos a ti, rogamos ao irmão Teócrito, rogamos àqueles benfeitores desta colônia de amor, ligados à nossa casa. Rogamos ao altivo, a todos esses benfeitores, diretores da nossa casa de amor, a Leon Denis, a Dona Ivone, ao Baltazar, ao Dr. Bezerra, enfim, ao Charles, ao André Luiz, todos os espíritos que esses nomes representam, espíritos bondosos que trabalham aliviando a dor desses infortunados irmãos. Que a nossa Maria de Lourdes leve a rosa, o perfume da rosa, a todos os cantos do mundo, onde houver um sofrimento, uma dor, fruto do suicídio. Que o perfume dessas flores invada a colônia Maria de Nazaré. Que o perfume dessas flores envolva todos os presentes. E que essa rosa materializada, magnetizada, com forças de amor, com forças de esperança, trazida, derramada também do mais alto, possa servir de hóstia consagrada a cada um que receber esta bela flor deste belo Espírito. Que Jesus abençoe a todos, aliviando as dores, pacificando, acalmando e trazendo esperanças. Senhor, se essas forças de amor possam, com a tua autorização, com a autorização de Deus, envolver todo o planeta Terra, dirimindo ou diluindo os pensamentos contrários à vida, não permitindo, Senhor, ou agindo, melhor dizendo, a favor da vida, para que quem neste momento pensa na morte, tome uma resolução contrária, que seus guias consigam intervir, evitando o suicídio. Não se jogue, não se mate, não se enforque, não, 1000 vezes não. Não tome o remédio, não pule, não faça isso. Jesus é misericordioso, Jesus é bom e encontrará a solução para o problema do momento.
Que Deus ampare a todos nós, que Deus ampare a todos. Onde houver uma lágrima, que Jesus possa enxugá-la, uma lágrima proveniente do suicídio. E assim terminamos o nosso estudo, Senhor. As nossas vibrações em favor desses irmãos. Que seja em nome do Teu imenso amor, que não calculamos o tamanho dele. Do imenso amor de Deus, nosso Pai, a fonte inesgotável deste sentimento. Mas em nome dos trabalhadores do bem, que secundam a nossa casa, que dirigem a nossa casa de amor, o altivo com toda a coluna de espíritos trabalhadores do bem. Que seja em nome do nosso amor, minha querida, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que damos por encerrado os trabalhos, estudos da manhã de hoje, junto aos irmãos suicidas. Que assim seja.